Fala meu segundo ano, fala melhor segundo ano do planeta Terra, professor Dudu, professor Eduardo, matemática aqui com vocês. Então turminha, na aula de hoje a gente vai estudar a área de figuras planas, geometria. Vamos começar com geometria. Segundão, foca nesse assunto, que esse assunto é fundamental, certo? Esse assunto vocês vão ter que utilizar muito ele no Enem, beleza? Então aqui no segundo ano eu classifico esse assunto como um dos mais importantes do ensino médio, do segundão, beleza? Então, neguinhos, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, preste atenção nesse assunto, porque vai ser fundamental, certo? Nas pretensões de vocês em matemática, ao longo da vida de vocês, da vida estudantil. Tá massa, neguinhos? Preste atenção nisso aqui, galerinha. Foca nesse assunto, certo? Área de figuras planas. Área de figuras planas. Professor, onde é que eu uso isso, professor? Neguinhos, imagine aí a casa de vocês, certo? A casa de vocês, ela foi construída em um terreno. O terreno, o chão da casa de vocês, geralmente é um terreno em forma de um retângulo. É um terreno em forma retangular, não é isso? Ele tem uma largura e um comprimento. Beleza, é uma figura bastante conhecida. Aqui no ensino médio, a gente vai estudar a área de figuras planas notáveis. Área de figuras planas que vocês conhecem, beleza? Então, ó, foca nesse assunto aqui ligeirinho, pessoal. Passando aqui para vocês analisarem, belezinha? Área de figuras planas. Vocês podem copiar isso aí no caderno, beleza? E a gente vai responder aqui agora, ó. Vamos aqui, pessoal. Rapidão, ó. A gente vai brincar para poder gravar as fórmulas na mente de vocês, beleza? Área de figuras planas, ó. Área do quadrado, base vezes altura. Área do quadrado é só multiplicar a base vezes a altura. A área do retângulo é a mesma fórmula. A área do retângulo lembra muito a área do quadrado. Área do retângulo, base vezes altura. Área do quadrado, base vezes altura. Área do retângulo, base vezes altura também, beleza? Vamos para mais uma figura aqui agora. Ó. Área do paralelogramo. O paralelogramo é como se fosse um retângulo caído para um lado, mas a fórmula é a mesma coisa, ó. Área do paralelogramo, base vezes altura. Área do quadrado, base vezes altura. Área do retângulo, base vezes altura. Área do paralelogramo, base vezes altura. Segundão, percebam que o triângulo é como se ele fosse a metade de um quadrado, olha, a metade de um retângulo. Tá vendo aqui, ó? Imagine se fosse um quadrado e você tora no meio. Neguinhos, se a área do quadrado é base vezes altura, a área da metade dele vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2. Se ligou? Triângulo é muito fácil, ó. Vamos para o quadrado. Área do quadrado, base vezes altura. Área do retângulo, base vezes altura. Área do paralelogramo, base vezes altura. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Por que dividido por 2, professor? Porque o triângulo é como se ele fosse a metade de um retângulo, de um quadrado. Tá massinha? Vamos responder aqui, ó. Esse quadrado aqui, essa base mede 10, essa altura mede 10. Área do quadrado, base vezes altura, 10 vezes 10. Vai ser 100. 100 o quê? Metros quadrados. Área do retângulo, base vezes altura. Olha como é fácil, segundão, ó. Só multiplicar a base vezes a altura, neguinhos. Vai ser o quê? 60 metros quadrados. E esse terreno aqui, que ele é um paralelogramo. Área do paralelogramo, base vezes a altura. Mesmo jeito, só pegar a base e multiplicar pela altura, neguinhos. Olha como é fácil, olha. 8 vezes 4 dá quanto? 32 metros quadrados. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Neguinhos, olha como é que a gente faz, ó. Pega a base, multiplica pela altura e divide por 2, ó. 10 vezes 8, 80. Dividido por 2, 40. A área desse triângulo é 40 metros quadrados, beleza? De novo, área do quadrado, base vezes altura. Área do retângulo, base vezes altura. Área do paralelogramo, base vezes altura. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Vamos agora pegar mais algumas figuras aqui, pessoal. O losango. O losango, ele é o balãozinho, ó. Balãozinho. Estão vendo aqui? O losango, ele não tem nem base, nem altura. Ele tem a diagonal maior e a diagonal menor. Ele tem o Dzão e o Dzinho.
Área do losango, Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Área do losango, Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Área do losango, Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Segundo ano é muito fácil, olha. Área do losango, Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Foca aqui. Quanto é que mede a área desse balãozinho, ó? Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Dzão vezes Dzinho dividido por 2. 10 vezes 6, 60 para 2. 30 metros quadrados. Tranquilo? Beleza, losango, Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Voltando, ó. Área do quadrado, base vezes altura. Área do retângulo, base vezes altura. Área do paralelogramo, base vezes altura. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Área do losango, Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Tranquilo? Vamos para mais uma figura aqui, ó. Trapézio. Trapézio, ele lembra o quê? O vidro do fundo de um carro, né? Olha o trapézio, ele tem duas bases. Ele tem a base maior e tem uma base menor. Estão vendo aqui? Foca aqui, neguinhos. Área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Base maior mais base menor. Ó, você soma base maior com a base menor. Multiplica pela altura e divide por 2. Ó. Área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então a área desse trapézio vai ser o quê? Ó? 10 mais 4. Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2, ó. 10 mais 4, 14. 14 vezes 2 dividido por 2, ó. 28 para 2 dá 14. 14, sei lá, se aqui for metros, metros quadrados. Se for centímetros, centímetros quadrados, e assim vai. Beleza, segundo ano, ó. Voltando. Área do quadrado, base vezes altura. Área do retângulo, base vezes altura. Área do paralelogramo, base vezes altura. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Área do losango, Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Área do trapézio, base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. Vamos agora para o círculo. Círculo, círculo. Presta atenção, ó. Círculo é um pouco diferente, beleza? Tem um tal de um π, que vale 3,14. Então, área do círculo, π vezes r ao quadrado. Quem é r, professor? O raio. π vezes r ao quadrado. π vezes r ao quadrado. Área do círculo, π vezes r ao quadrado. π vezes r ao quadrado. Ó, quanto é que vale π? 3,14, não é isso? Quanto é que mede o raio dessa aqui? Dessa circunferência, desse círculo, vale 10, não é isso? Aí vai, então a área vai ser 3,14 vezes 10 ao quadrado dá 100. 100 vezes 3,14 dá quanto? Ó, 314 metros quadrados. Área do círculo, π vezes r ao quadrado. π vezes r ao quadrado, π vezes r ao quadrado. π vale 3,14, o r é o raio, que nesse caso vale 10 dessa daqui. Então, só para finalizar, rapidão. Segundo ano, área do quadrado, base vezes altura. Área do retângulo, base vezes altura. Área do paralelogramo, base vezes altura. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Área do losango, Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Área do trapézio, base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. Área do círculo, π vezes r ao quadrado. π vezes r ao quadrado. Segundo ano, presta atenção. Informação importante para vocês. Anote aí. O perímetro de uma figura é a soma de todos os lados. O perímetro de uma figura é a soma de todos os lados. Por quê? Em uma questão dessa daqui, por exemplo, se eu colocar para vocês um retângulo e um quadrado, eu posso pedir a área deles e também pedir o perímetro. O que é o perímetro? É só você somar todos os 4 lados, beleza? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, ok? Guarde essa informação porque vocês podem encontrar em testes por aí, né? Na plataforma ou em qualquer outro lugar, beleza? Então, neguinhos, área de figuras planas, matemática, Cadu, valeu!